Olá, confira agora os principais destaques da economia no seu bolso. Cresce o número de passageiros que não despacham bagagens. Caixa reduz limite para financiamento de imóveis usados. Preço do botijão de gás será reajustado. Correios realizam mutirões para colocar entregas em dia. Bares e restaurantes defendem horário de verão. O seu Jornal Econômico está no ar. No Brasil, está crescendo o número de pessoas que não despacham bagagens. Atualmente, a média de passageiros que viajam sem malas gira em torno de 60%. O primeiro levantamento apresentado pelas companhias aéreas relacionado à regra que possibilitou a venda de bilhetes com preços diferentes para quem despacha bagagem, constatou que aumentou a quantidade de passageiros que passaram a viajar sem malas. A Associação Brasileira das Empresas Aéreas afirmou que a tarifa média teve quedas de 7% a 30% entre os meses de junho e setembro. O recuo nos preços variou de acordo com as rotas viajadas e com as empresas. Especialistas alertaram, no entanto, que os dados precisam ser analisados com cautela porque não é possível afirmar com precisão se a redução se deve especificamente à mudança na política de bagagem ou à recessão. Os preços das passagens já vinham caindo desde 2015, quando a crise piorou e atingiu a procura por viagens no país. A Azul mostrou uma queda de 38% no preço do trecho Brasília-Recife entre julho do ano passado e julho deste ano, na tarifa que ela já cobrava mais barato. Na Latam, o mesmo trecho apresentou queda semelhante, de 33%. Na Gol, a maior baixa aconteceu no trecho Galeão-Salvador, de 30,4%. Sem mala, a Gol foi a única que informou qual a variação na quantidade de viajantes que não despacharam a bagagem desde que a nova política foi implementada. A empresa registrou aumento de 50% no período depois das mudanças. A Latam e a Azul informam que o número subiu, mas não especificaram o tamanho da variação. Atualmente, a parcela dos passageiros que viajam sem bagagem é de 63% na Latam, 60% na Azul e 65% na Gol. A Avianca Brasil era a única entre as grandes que ainda não oferecia tarifas com a opção de mala despachada, mas começou nesta semana a adotar a medida. O aeroporto Pinto Martins foi o escolhido como hub do grupo Air France KLM e da Gol para conectar o norte e o nordeste do Brasil à Europa. A partir de maio de 2018, a capital cearense receberá 3 voos diretos semanais para Amsterdã, da KLM, e 2 voos diretos também semanais para Paris, da Air France. De acordo com a companhia, o voo à capital partirá de Paris a partir de € 249 ou R$ 924. No total, serão 5 voos semanais, que terão um pouco mais de 9 horas de duração. O hub vai aprimorar a conectividade das principais capitais do norte e nordeste do Brasil, a Fortaleza, de onde partirão e chegarão os voos. Cidades como Natal, Recife, Salvador, Belém e Manaus serão algumas delas. A escolha por Fortaleza levou em consideração sua localização não só pela proximidade com a Europa, mas também por estar estrategicamente posicionada na região, perto das demais cidades do Norte e do Nordeste. O limite para financiamentos de imóveis usados foi reduzido pela Caixa. O novo teto entrou em vigor para as futuras operações de crédito. Os mutuários terão mais dificuldade em financiar a compra de imóveis usados. A Caixa Econômica reduziu para 50% do valor do imóvel o limite máximo de financiamento. Antes, os clientes podiam financiar até 70% do montante, dependendo do tipo de linha de crédito contratada. A redução já está valendo para todas as modalidades, como Minha Casa Minha Vida, empréstimos vinculados ao FGTS e para o sistema que usa recursos da poupança. O banco informou em nota que o novo limite entrou em vigor para as futuras operações de crédito. As propostas em análise continuarão a operar sob os limites antigos, caso o empréstimo seja liberado. A Caixa é responsável por 70% do crédito imobiliário no país. De maio a julho, o valor das concessões de financiamentos com juros regulados como os imobiliários somou R$ 2 bilhões e 400 milhões de reais, numa alta de 24% em relação ao trimestre anterior. O banco está dando prioridade aos financiamentos para aquisição de imóveis novos. Em agosto, ele já havia reduzido de 90% para 80% o valor do teto para a compra dos novos e de 90% para 60% o limite para a compra de usados.
Nesta segunda, o dólar fechou em alta de 0,95%, cotado a R$ 3,15 na venda. Essa foi a maior valorização diária desde 17 de agosto e o maior valor da moeda desde o dia 30 do mês passado. O euro também terminou a sessão em alta de 0,13%, valendo R$ 3,74. Já a Bovespa fechou em queda de 1,26% aos 74.443 pontos, no maior recuo diário desde 20 de junho e na terceira baixa seguida. O resultado foi influenciado pelo desempenho negativo dos papéis da Vale, da Ambev e dos bancos Bradesco, Itaú Unibanco e Banco do Brasil. Mesmo com a greve, a rede de atendimento dos Correios está aberta no país e quase todos os serviços continuam sendo entregues. Apenas as postagens com hora marcada estão suspensas para o Ceará e mais 9 destinos. Os Correios realizaram mutirões para colocar em dia a entrega de cartas e encomendas nas localidades em que há paralisação parcial. A ação faz parte do plano de continuidade de negócios, que também prevê medidas como deslocamento de empregados entre as unidades e realização de horas extras. Na última sexta, 91% do efetivo total dos Correios trabalhou no Brasil, correspondendo a 99.130 empregados. No Ceará, o índice chegou a 88%, ou a 2.298 funcionários. A rede de atendimento está aberta no país e todos os serviços, inclusive o SEDEX e o PAC, continuam sendo postados e entregues em todos os municípios, sem exceções. Os serviços com hora marcada estão suspensos para o Ceará e mais 9 destinos, e para as cidades de São José dos Campos, Ribeirão Preto, Campinas e São José do Rio Preto, todas no estado de São Paulo. O volume postado para esses destinos representa apenas 0,5% de todas as encomendas entregues pelos Correios, e a suspensão foi realizada com o intuito de redirecionar os recursos para os demais serviços, que são os mais utilizados pelos clientes. Os Correios e representantes da Federação Interestadual dos Sindicatos dos Trabalhadores da Companhia continuam em negociação. Olha, a Petrobras decidiu reajustar em 6,9% em média os preços do gás liquefeito para uso residencial vendido em botijões de até 13 quilos. O aumento vai entrar em vigor nesta terça-feira. De acordo com a companhia, o ajuste anunciado foi aplicado sobre os preços sem a incidência de tributos. Pela estimativa da Petrobras, se a elevação for repassada integralmente ao consumidor, o preço do botijão poderá ter aumento em média de 2,6%, ou cerca de R$ 1,55. O reajuste segue a variação de preços do mercado internacional, registrada em agosto, conforme política já anunciada pela companhia. O movimento em bares geralmente aumenta 20% no verão e os restaurantes chegam a ter 10% mais clientes. Os estabelecimentos fizeram campanhas para aumentar o movimento no período e já planejam descontos para quem frequentar os locais mais cedo. Os bares e restaurantes deverão fazer uma campanha para defender a continuidade do horário de verão. Depois da conclusão de estudos que mostram que a medida não está proporcionando uma economia significativa, o Ministério de Minas e Energia decidiu encaminhar a questão para instâncias superiores e o governo federal está planejando fazer uma enquete para decidir se o país continuará ou não adotando o horário. O movimento em bares geralmente aumenta 20% no verão e os restaurantes chegam a ter 10% mais clientes. A continuidade do horário será uma decisão da Presidência da República. Prevendo uma situação polêmica, já que o assunto divide opiniões, o governo estuda fazer uma enquete nas redes sociais para deliberar sobre o assunto. Se vigorar neste ano, o horário de verão começará no dia 15 de outubro e terminará no dia 17 de fevereiro de 2018. Os bares e restaurantes já fizeram campanhas para aumentar o movimento de clientes durante os meses de verão e agora deverão retomar a proposta oferecendo descontos para quem frequentar os estabelecimentos mais cedo. A campanha pretende mostrar como é agradável sair para os estabelecimentos com a luz do sol, além de ser mais seguro. E o ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho Filho, confirmou que o horário de verão será mantido em 2017. Com a decisão, os moradores do Sul, Sudeste e Centro-Oeste deverão adiantar os relógios em 1 hora a partir do dia 15 de outubro. O fim do horário de verão chegou a ser avaliado pelo governo, mas como o país passa por mais um ano de chuvas fracas, mesmo que pequena, a economia proporcionada pelo horário poderá ajudar o sistema elétrico nacional. Entre outras medidas que vêm sendo adotadas para garantir a oferta de eletricidade, está o aumento da importação de energia do Uruguai e o início da importação da Argentina.
O Ministério de Minas e Energia informou que para 2018 o governo deverá fazer a pesquisa para decidir se mantém ou não o horário diferenciado nos próximos anos. A nossa edição de hoje está terminando, mas você pode se comunicar com o seu bolso pelo WhatsApp ou por e-mail. Obrigado mais uma vez pela companhia, continue ligado aqui na TV Diário e até amanhã.